Sabe quando a gente olha para a igreja e a gente pensa assim, nossa, essa igreja é muito imatura ainda. Não estou nem falando sobre isso, estou falando igreja num sentido genérico. Pelo tempo que essa igreja tem de vida, ela precisava estar muito mais madura. Certas coisas nos surpreendem na vida da igreja. Então, qual é o segredo, tendo em vista essa dificuldade recorrente, qual é o segredo para uma igreja amadurecer? É isso que nós veremos essa noite. E para isso nós vamos ler o mesmo texto da semana passada, porque nós passamos longe de esgotar todo o conteúdo daquilo que Deus tem para nos ensinar em Efésios capítulo 4. Portanto, abra sua Bíblia novamente em Efésios capítulo 4. Leremos os 16 primeiros versículos. Efésios 4, 1 a 16. A palavra de Deus diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu, portanto, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Qual então é o segredo para uma igreja amadurecer? Certamente uma das principais coisas que mantém uma igreja em sua imaturidade é aquilo que nós vimos na semana passada. É a mentalidade consumista de igreja. É a mentalidade de alguém que vem, vez após vez, querendo consumir, querendo extrair, querendo ser servido, querendo avaliar como está sendo servido pelos outros. Essa é uma das principais razões, esse tipo de mentalidade consumista, que mais mantém a igreja na sua imaturidade. Até porque, como nós veremos nessa mensagem, isso se parece muito com um bebê. Um bebê não tem como servir, um bebê não tem como fazer nada para ninguém, ele apenas precisa receber, porque isso é natural da sua imaturidade. Mas uma igreja que permanece na sua imaturidade, existe alguma coisa muito errada. Já vimos na semana passada, então, que o que precisamos para vencer uma mentalidade consumista, uma mentalidade de consumo da igreja, é uma visão bíblica saudável sobre os dons espirituais que Deus nos deu.
Bem como olhar, por exemplo, de Cristo, que não veio para ser servido, e sim servir e dar a sua vida como resgate de muitos. É para isso que nós devemos nos olhar se queremos abandonar essa visão consumista que atrapalha o nosso desenvolvimento, a maturidade cristã. Vimos também que todo cristão tem um dom especial que é dado por Deus, que é dado pelo Espírito de Deus. E são muitas as formas que esses dons podem ser exercidos dentro e fora da igreja. São muitos os ministérios, são muitos os tipos de serviço que visam a edificação. Vimos que somos todos parte do corpo de Cristo, logo cada um de nós tem uma habilidade que é uma habilidade de Cristo, que Deus espalhou todas as suas habilidades no meio do seu povo. Os dons, então, servem para reverter e restaurar a alienação que o pecado gerou em todos os relacionamentos. O pecado gerou alienação no nosso relacionamento com Deus, obviamente. O pecado gerou alienação no nosso relacionamento uns com os outros. O pecado gerou alienação no nosso relacionamento com a natureza. E o pecado gerou alienação dentro de nós mesmos. Na maneira como nós, emoção, razão, vontade, como essas coisas interagem. Nós estamos totalmente disformes por conta do pecado. E o Espírito dando os dons, Ele dá isso para que nós façamos o trabalho de restaurar os relacionamentos que o pecado rompeu. Seja conosco mesmo, uns com os outros, com a natureza e até com Deus. Mas talvez você esteja se perguntando agora, tudo isso foi uma recapitulação do que nós vimos. Se esse negócio de igreja talvez esteja passando na sua cabeça, é um lugar em que todos trabalham, porque essa foi a tônica da semana passada, né? Deus deu dons para que todos trabalhassem e não ficassem assistindo. Todos devem trabalhar. E se isso é verdade, se todos têm que servir, se todos têm que trabalhar, se todos têm que exercer o seu ministério, então qual é o trabalho da liderança? Qual é o serviço da liderança? Que talvez você estivesse perguntando, antes eu achava que eu ia na igreja para ser servido pelos líderes. Mas se eu estou descobrindo que não é uma tarefa só da liderança e todos devem fazer isso, então qual que é o papel específico de quem é líder na igreja? De quem é eleito pela igreja? Leia comigo o versículo 11 e 12. Ele, que é Deus, designou alguns homens para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Algumas coisas aqui. Ele designou alguns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos esses são cargos, por assim dizer, são funções de autoridade na igreja. A gente poderia chamar aqui da liderança da igreja. Deus deu alguns para ser líderes da igreja, ok? E se a pergunta que eu comecei era, ok, se todos trabalham, então qual é a função da liderança? O texto responde dizendo, os líderes da igreja são pessoas que equipam os cristãos para que eles, por sua vez, ministrem aos outros. Líderes devem preparar, líderes devem equipar, líderes devem capacitar e não fazer todo o trabalho. O quão estranho você acharia, por exemplo, um professor fazendo todas as tarefas dos seus alunos. O professor deu a tarefa, mas ele pega a mão de cada um e ele faz a tarefa no lugar. Quão estranho você acharia isso? Quão estranho você acharia um personal trainer fazendo exercícios no lugar do seu cliente? A função deles é capacitar seus alunos para fazerem eles mesmos aquilo que só eles podem fazer. E da mesma forma funciona a liderança na igreja. A liderança na igreja não é para fazer evangelização que você não está fazendo. Não é para ensinar o que você não está ensinando. Não é para aconselhar o que você não está aconselhando.
A tarefa da liderança da igreja é preparar a igreja para desempenharem o seu ministério, de acordo com os seus dons específicos. Ou seja, líderes precisam estar equipados com os dons que Deus deu para desempenharem essa função de preparar o povo santo para o desempenho do serviço do povo santo. Por isso, meus queridos, quando uma igreja tem eleições para presbíteros, para diáconos, para pastor, não é para elegermos pessoas que nós gostamos. Não é para eleger pessoas que nós desejamos. Certamente não é para escolher pessoas para que outras não ganhem. Infelizmente acontece isso de vez em quando. Você deveria olhar ao redor, no entanto, e dizer: Deus, a quem o Senhor deu dons para esse ministério específico? Deus, a quem o Senhor dotou para isso? Quem foi capacitado pelo Espírito de Deus para capacitar o resto da igreja no desempenho do seu serviço? Essa deveria ser a nossa preocupação. Deus, quem o Senhor deu ferramentas específicas para capacitar outros? Não é Deus, me mostre quem vai fazer todo o trabalho por mim. É Deus, quem tem as ferramentas próprias para me moldar, para me capacitar, para capacitar o povo de Deus, para que todos trabalhem e saiamos dessa mentalidade terrível que é uma mentalidade consumista. Essa deve ser a nossa preocupação em tempos de eleição. O líder, portanto, precisa ter os seus dons reconhecidos pela igreja, enquanto trabalha para prepará-la para realizar o seu próprio trabalho. Cada um de nós tem um trabalho, cada um de nós tem um ministério, cada um de nós tem um dom dado por Deus, diferente do outro. E o líder precisa ser aquele que vai trabalhar, que vai capacitar, que vai ajustar, que vai aconselhar no processo do desempenho do seu serviço. Até agora, então você sabe por quê? Você sabe que precisamos de líderes que capacitem cada um de nós a desempenharem a sua função. Agora, você sabe por que precisamos desse trabalho de todos os crentes? Por que precisamos disso? Porque todos têm que trabalhar. Olha o versículo 13 e 14 agora comigo. É a continuação do que a gente leu. Até que, ou seja, os líderes devem capacitar e preparar o povo santo para realizar a obra de cada um, até que, versículo 13, todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e, palavra-chave, amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. E então, não seremos mais, de novo, palavra-chave, imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Ou seja, qual é a resposta para a pergunta: por que precisamos do trabalho de todos os crentes? E a resposta que Paulo nos dá aqui é porque somos todos imaturos. É por isso que todo mundo precisa trabalhar, porque todos somos imaturos. Todos nós somos imaturos espiritualmente. Por quê? Porque quando a Trindade, os versículos antes falam sobre isso, quando a Trindade vem, Pai, Filho e Espírito Santo, vem habitar em nós, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Nós temos um novo nascimento. E da mesma maneira que nós nascemos fisicamente como bebês imaturos, no nosso novo nascimento, depois da nossa conversão, nós nascemos como bebês espirituais. E está tudo bem nascer como bebê. Seria estranho se não fosse assim. Nós nascemos como bebês espirituais. E é normal começarmos a vida como bebês. Mas não é nada normal continuarmos assim. Ninguém estranha quando o seu filho nasce e diz assim: mas nasceu um bebê?
Eu achei que ia nascer um adolescente de 17 anos com barba na cara. Nem acho estranho. Mas se depois de 17 anos o bebê continuar um bebê, você já vai ter investigado. Você vai ter procurado um médico. Tem alguma coisa muito errada se o bebê não cresce. Não tem nada de errado nascer um bebê. Mas se ele não cresce, há algo muito errado. Tem uma série de questões interessantes dessa imagem, dessa analogia que Paulo faz com bebês aqui, com a imaturidade de bebês. Crianças, mas a ideia de palavra crianças aqui no texto é bebês, de colo. É muito interessante que Paulo usa essa analogia porque ela dá várias relações para nós como recém-nascidos espiritualmente falando. Primeira delas, bebês são imaturos, obviamente, mas estão vivos. Então, de certa forma, reconhecermos que somos bebês espirituais, que nascemos de novo, já é uma coisa boa. Estamos vivos, mas imaturos. Bebês são dependentes. Dependem dos outros. Por isso que nós somos criaturas dependentes uns dos outros. Por isso todos precisamos trabalhar. Porque dependemos uns dos outros. Eu não tenho todos os dons. Logo, eu preciso do seu. Eu preciso do seu. O apóstolo Paulo disse isso. Paulo, talvez o maior dos apóstolos. Lá em Romanos capítulo 1 ele disse: eu estou ansioso para chegar até a igreja de Roma, para poder compartilhar um dom espiritual com vocês. Não ele dando o dom, ele queria compartilhar do dom espiritual da igreja de Roma. Paulo precisava da igreja de Roma. Eu preciso de vocês, a liderança precisa. Todos precisamos uns dos outros, porque somos dependentes, somos bebês. Mas bebês crescem muito rápido, não? Bebês crescem rápido. Portanto, é saudável que nós avaliemos os nossos primeiros anos de caminhada com Cristo e avaliemos se estamos crescendo, porque bebês crescem rápido. Se nós não crescemos, se nós conhecemos a Jesus Cristo e continuamos na mesma vida imatura para todo sempre, então alguma coisa precisa ser avaliada. Bebês também não discernem. Bebês são enganados facilmente. Outro dia, estava com o Timothy no colo. Quem não sabe, o Timothy é meu filho de 1 ano. E ele estava com uma pecinha na boca que ele insistia que eu colocasse na boca. Imaturidade. E ele tentava, e eu não deixava. Até que a minha imaturidade foi maior que a dele e eu deixei ele colocar o negócio na minha boca. E aí eu fazia assim, ele não via, e eu pegava o objeto e tirava do ouvido dele. Fiz isso uma vez, na segunda, quando ele colocava na minha boca, ele já ia procurar no ouvido. Bebês são facilmente enganados. Essa é a característica deles, eles não discernem. O versículo 14 que lemos diz: então não seremos mais imaturos como crianças ou bebês, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Paulo está dizendo, a igreja toda precisa trabalhar, desempenhar o seu dom para cuidar um do outro, para que nós não sejamos mais imaturos como bebês, porque eles são facilmente enganáveis. Uma outra coisa, bebês são autocentrados. Os primeiros versículos desse capítulo nos mostram essa ideia por conta das ordenanças que Paulo dá aqui. De amar o outro, de cuidar do outro. Demonstra que, se Paulo está falando isso, é porque a igreja estava precisando ouvir isso. Logo, era uma igreja autocentrada. E bebês são assim. Bebês espirituais estão sempre pensando em si mesmos. Bebês espirituais estão sempre deixando que os seus sentimentos sejam magoados. Se você está sempre se sentindo menosprezado, se você está sempre se sentindo preocupado com o que as pessoas pensam de você, como as pessoas estão te tratando, não acha que está sendo tratado com justiça com frequência, você está sempre absorto consigo mesmo, olhando apenas para si mesmo.
Você não está pensando nas outras pessoas. Você é alguém que não consegue receber críticas. Você não pode admitir que errou. Você está preocupado com a sua imagem, com a sua aparência. Então você é um bebê espiritual. Alguém absorto em si mesmo. Além de tudo isso, bebês não são firmes. Bebês são moles. Mesmo quando começam a andar, eles são facilmente levados para um lado para o outro e caem. Além disso, bebês têm um período muito curto de atenção. Você está lá com o chocalho balançando aqui, ele até dá uma risada, daqui a pouco já não serve mais. Ele começa a chorar porque o chocalho já não é mais interessante. Ele precisa de uma outra coisa. A atenção é muito rápida. Professores aqui que dão aula para as crianças, é ou não é? Você está falando com as crianças, você está usando imagens, você está usando teatro, você está usando tudo, daqui a pouco a criança está olhando. Curto tempo de atenção. A única maneira de fazê-los prestar atenção em mais de 10 segundos é desde que o brinquedo tenha luzes, faíscas, música, ação. Em 10 segundos a criança já está distraída. Bom, da mesma maneira somos nós. Espiritualmente nós vamos aos cultos da igreja e nós ficamos convencidos por algo que é dito e a gente sai dizendo, olha, eu realmente vou mudar isso. Não, agora esse sermão, agora eu vou mudar, agora eu vou ser diferente. E então na segunda-feira são outras questões, são outros objetivos. Esquecemos, mudamos o nosso foco. Eu preciso mudar isso, daqui a pouco já é outra coisa. E eu não me foco, eu não melhoro naquilo que, talvez se eu perguntar para muitos de vocês, com que pecado você tem lutado hoje? Qual é a sua luta hoje em santidade? Se você não sabe, talvez você seja esse bebê que está olhando para cada hora uma coisa, não tendo atenção. É sinal de maturidade cumprir o nosso dever para com Deus. Quer as coisas estejam indo bem ou ruins, quer você esteja tendo sentimentos bons ou não, isso é sinal de maturidade. Se você não consegue fazer isso, se você não sabe nada daquilo que é obediência a Deus numa mesma direção, sustentável, então você é um bebê espiritual. Se você precisa constantemente que Deus apresente novas respostas às suas orações o tempo todo. Mas o meu ponto é, todos nós, eu quero convidar a pensarmos que somos como bebês. Só que nós crescemos. Fisicamente, uns mais, outros menos. Mas todos nós crescemos. Todos nós nascemos bebês. Mas nós crescemos. Agora, além de tudo isso, precisamos olhar que, diferente de um bebê espiritual, colocando agora de uma forma positiva, uma pessoa de maturidade espiritual é alguém que é sábia nas Escrituras, é alguém que conhece a palavra de Deus. Paulo diz isso, sinal de maturidade é conhecer a palavra de Deus e não ser levado por todo o vento de doutrina, por toda espécie de novos ensinamentos. Ser maduro, espiritualmente falando, significa conhecer bem esse livro. Não é apenas fazer devocional, é conhecer bem. É saber manejar, é memorizar, é decorar, é saber aplicar na vida uns dos outros. Sem isso, nós somos imaturos. Não ser um bebê, espiritualmente falando, é não ser uma pessoa egocêntrica, sempre pensando em si mesma, mas alguém que preocupa-se em servir. É alguém que é rápido em admitir onde está errado. Não fica sempre tendo seus sentimentos feridos, não se machuca fácil, não é alguém melindroso. Não é um bebê. Bebês se machucam fácil. Se você é maduro, você é uma pessoa firme. Uma pessoa que não fica sendo levada de um lado para o outro, em altos e baixos espirituais. Quando você toma uma decisão, você segue em frente. Você sabe como lidar com o sofrimento. Você é fiel a Deus quando as coisas estão difíceis. Agora, sabe o que é surpreendente nessa analogia? Que talvez, em algum momento, a gente tenha tido a tentação de pensar, não, eu não sou bebê. Eu não sou essa imaturidade que Paulo está falando aqui.
Mas olha que interessante, Paulo, no meio de tudo isso, ele se inclui no meio, e ele diz no versículo 14, então, não seremos mais imaturos como crianças. Se Paulo está dizendo que ele se enquadrava na imaturidade de todos os crentes, então o que dizer de nós? Já que é assim, então, todos nós precisamos amadurecer, e muito. Agora, mantenha duas verdades em mente. Duas. A primeira, já que é assim, então não se surpreenda com a imaturidade das pessoas da igreja. Eu lembro de um professor que ele falava assim: quando nós ficamos surpresos, espantados, perplexos com o pecado de alguém da igreja, isso só significa uma coisa: que um dia nós acreditamos nessa pessoa de uma forma que a Bíblia nunca diz para nós acreditarmos. Significa que nós deixamos de ler o relato bíblico que descreve o ser humano, mesmo dentro da igreja. Quando nós ficamos perplexos com a imaturidade de alguns, significa que nós estamos nos esquecendo que, no final das contas, todos aqueles que nasceram de novo nascem como bebês. E todos são salvos pela graça. E nascem e são bebês espirituais. O que deve nos deixar perplexos, sim, é quando esse crescimento não acontece. Da mesma maneira como olhamos para os nossos bebês e esperamos que eles cresçam, e ficamos perplexos se não acontece isso, aí sim, aí é lugar para olharmos, averiguarmos, exortarmos, e talvez mostrarmos para aquela pessoa que ela não é nem um bebê, que na verdade ela nem nasceu de novo. A segunda coisa, se por um lado eu diz, não fique surpreso com a imaturidade de pessoas na igreja, todos nós nascemos como bebês. Por outro lado, não tolere imaturidade na sua própria vida. Nascer como bebê é normal, mas não crescer é algo absolutamente anormal e errado. Portanto, busque sempre crescimento. Como aquela analogia, a vida cristã é como uma bicicleta. Se você não estiver mais em movimento, então você cai. A vida cristã precisa ser um movimento constante em direção à maturidade. Estar parado significa queda. Deixa eu fazer uma proposta prática aqui para os irmãos. Todo final de ano, uma coisa que eu tenho tentado fazer e eu aconselho para que todos façam. Faça duas perguntas. Uma para você e uma para outra pessoa da sua confiança. A primeira é: esse ano, eu fui mais humilde, mais feliz? Eu tive mais autocontrole? Eu tive mais paz interior do que o ano passado? Eu cresci de fato nesse ano? Um ano é um tempo bom para a gente avaliar. Eu cresci de fato? Ou eu estou com algum problema de crescimento que precisa ser avaliado? Eu cresci de fato? Às vezes a gente passa a vida sem nos autoavaliar. Que erro terrível. Mas não pergunte só para você mesmo. Chegue para alguém que te conheça, e tenha coragem de fazer a mesma pergunta. Talvez, perguntando para si mesmo, talvez você tenha achado que cresceu em todas essas áreas. Mas quando você perguntar para alguém que te conhece, a pessoa não ver isso em você, tem alguma coisa de errado. Se o bebê acha que ele cresceu muito, mas o médico, o pediatra não percebe isso, tem alguma coisa de errado. É assim que você percebe se está crescendo, se autoavaliando e pedindo para outras pessoas fazerem o mesmo. Mas a pergunta ainda não respondi. Como ter esse crescimento? Qual é de fato esse segredo para a igreja amadurecer? Já que todos somos imaturos, ainda que com graus de imaturidade diferentes uns dos outros. A resposta é: precisamos de líderes com dons para nos capacitar no desempenho do nosso próprio ministério, no uso dos nossos dons
para serviço uns dos outros. Paulo está dizendo que essa é a resposta. Perceba isso no próprio texto. Leia comigo o versículo 11, 12 e o 16. O texto falando, tá bom? Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles, que é a liderança da igreja, são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra, a obra do povo santo, e edificar o corpo de Cristo. Quem deve fazer isso? O próprio corpo de Cristo, sendo capacitado pela liderança. Agora olha o 16. E Deus faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, ou seja, as funções, os dons, eu tenho alguma coisa que o outro precisa. E cada membro, ao cumprir a sua função, que é específica, ajuda as demais partes a crescer, para que todo o corpo se desenvolva, ou seja, saia da imaturidade e seja saudável em amor. E todo o corpo saudável cresce. Percebem no próprio texto? Percebem que eu não estou inventando nada? Muitas pessoas, quando eu prego isso, imaginam que o pastor é folgado, ele não quer fazer o trabalho dele, quer jogar para a igreja. Na verdade, isso faz com que o trabalho da liderança seja maior do que se pensa. Porque é muito mais fácil, talvez no seu trabalho você perceba isso, é muito mais fácil você que sabe fazer o trabalho fazer, do que ter que ensinar alguém para fazer. Tem até frases como, se você quer um negócio bem feito, faça você mesmo. É muito mais difícil ensinar pessoas a desempenharem funções. Paulo diz que não há crescimento, olha isso, não há crescimento em maturidade espiritual, apenas trabalhando em nós mesmos como indivíduos. Talvez você imaginou que a resposta para a pergunta inicial de como nós então amadurecemos enquanto igreja. Talvez você imaginou alguma coisa como ler mais a Bíblia, orar mais, e claro, tudo isso está envolvido. Mas perceba que Paulo está dizendo que a maneira como a igreja cresce e amadurece, ele não cita a leitura bíblica e oração, embora sejam supremamente importantes, não estou minimizando isso, mas o que ele cita é uma liderança que capacita a todos para trabalharem, para servirem, para desenvolverem os seus dons. É assim que a igreja amadurece. Não é tratando da minha própria maturidade, esse é o meu ponto. Não estou desprezando leitura bíblica e oração. Mas se você só fizer isso, você está olhando apenas para si mesmo. E olhar apenas para si mesmo não faz ninguém amadurecer. Você pode se tornar um bom teólogo, mas você não vai se tornar alguém maduro aos olhos de Deus. Para que haja amadurecimento, é necessário que haja trabalho. Nós precisamos servir. E enquanto nós fazemos isso, o corpo amadurece e eu amadureço. É por meio do envolvimento profundo na comunidade da igreja. É pelo aumento da unidade e da proximidade dos relacionamentos dentro da comunidade cristã que você verá a maturidade crescendo. Veja como Paulo define maturidade no versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus e amadureçamos. Ou seja, como você cresce em maturidade? Crescendo em unidade com o povo de Deus. Isso é, à medida que você se torna cada vez mais um na sua fé e na sua experiência com as outras pessoas na igreja, você amadurece. Esse é o conhecimento do Filho de Deus. Quanto mais você se torna um, quanto mais você é unificado ao corpo de Cristo, mais próximo e mais profundo os seus relacionamentos ficam e mais você cresce em maturidade. Esse é o resultado que nós buscamos. Olha que interessante, versículo 13, 14 e 15. Olha o resultado que nós estamos buscando quando nós queremos que a liderança trabalhe em cada um para desempenhar o seu trabalho, para que nós sejamos unidos. Versículo 13 a 15. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, ao resultado, não seremos mais imaturos como crianças, como bebês,
Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com quem? Com Cristo, que é a cabeça. Quando o corpo está bem unido nas suas juntas, e o corpo serve um ao outro, ao invés de lutar um com o outro, então o corpo cresce. Essa é a imagem que Paulo está utilizando. É esse o sinal do amadurecimento. O que é ser maduro espiritualmente? É ser como Jesus é. Agora, olha que interessante. Jesus distribuiu as suas habilidades para o corpo de Cristo, para cada um. Não é isso que eu falei na semana passada? E que, com as habilidades de Cristo espalhadas no corpo, devemos usá-las sob a supervisão e capacitação dos líderes da igreja, para que, no uso dessas capacidades, nós, como corpo, fiquemos parecidos com Jesus. Ou seja, Jesus nos deu as suas habilidades para que nós nos parecêssemos mais com Ele, quando nós usamos as suas habilidades uns nos outros. Lembre-se, em tudo isso, o que deve nos motivar a essa busca por maturidade cristã não é outra coisa que não o Evangelho da graça. O Evangelho em que Jesus deu a sua vida para que nós, que estávamos mortos em nossos pecados, pudéssemos nascer novamente. E uma vez nascidos, fôssemos transformados cada vez mais à sua semelhança. Nós vamos querer isso por conta do Evangelho. O Evangelho nos motiva porque Cristo não apenas morreu para nos fazer bebês, mas para nos levar ao pleno amadurecimento por meio do nosso serviço uns aos outros. Se isso não nos motiva, nada mais vai nos motivar. Se esse é o plano de Deus, como nós poderíamos sequer cogitar outro plano? Como nós poderíamos sequer pensar, que estratégias nós vamos usar para uma igreja mais madura? Deus está mostrando a estratégia dele. Nós devemos apenas segui-la. Então, qual é o segredo para a igreja amadurecer? O resumo de tudo que eu falei é líderes que capacitam a igreja para desempenho do seu serviço, enquanto a igreja cresce em unidade no corpo de Cristo. Deixa eu terminar fazendo algumas aplicações. Líderes, seja você professor, chefe de presidente, qualquer coisa de sociedade, se você é diácono, se você é presbítero, e me incluindo, pastor. O quanto do nosso tempo, liderança, o quanto dos nossos recursos têm sido utilizados para treinar pessoas no uso dos seus próprios dons. Sabe o que é preguiça para uma liderança? É fazer o trabalho. Isso é ser preguiçoso. É fazer aquilo que deveria estar sendo feito por outra pessoa. Porque é muito mais fácil. Mas é muito mais difícil capacitar, estar junto, corrigir, ensinar. Líderes, quanto tempo ou quanto nos temos preocupado enquanto igreja, que absolutamente cada pessoa aqui neste lugar tenha um ministério onde esteja servindo com os dons dados pelo Espírito. O quanto nós nos preocupamos com isso? Há um tempo atrás eu conversava com o pastor Lucas e ele me falou de uma coisa interessante. Uma dessas viagens que ele faz, ele conheceu uma igreja em que fez esse levantamento que eu vou fazer agora. É estranho, é esquisito, porque quando nós recebemos alguém que vem de outra igreja ou que se converte, nós passamos um tempo com essa pessoa, ensinando a Bíblia, ensinando nossos símbolos de fé, ensinando aquilo que nós acreditamos, nós fazemos classe. Mas parece que depois que a pessoa é apresentada aqui na igreja, na frente de todos, e ela é recebida pela igreja, parece que a gente simplesmente joga ela numa caixa e deixa lá. Ok, a pessoa, para entrar, a gente fez um trabalho ali e de repente a gente jogou na caixa com todos os outros.
Jogou na caixa, agora você vai ouvir com todos os outros. Uma escola dominical, uma pregação. É isso. Está na caixa. Está no meio da multidão. Mas parece que a gente não dá para a pessoa e não nos preocupamos. Qual é o seu dom? Como você vai servir esse corpo? Não é estranho a gente enxertar um membro no nosso corpo se ele não tem função? Se ele não tem função, ele é um peso. Liderança, quando nós incluímos pessoas, quando nós reconhecemos que pessoas fazem parte do corpo de Cristo e fazem parte dessa igreja, nós precisamos nos preocupar qual é a função que ela vai exercer. Não é o cargo. Quem precisa de cargo para servir tem alguma coisa errada. Mas todos nós precisamos servir. Senão você é um peso. Líderes, precisamos desenvolver essa mentalidade como prioridade número 1 do nosso ministério. Porque de outra forma, não haverá amadurecimento. Não importa a estratégia que você use. Não importa se você colocar luz de LED, fazer um louvor de uma banda muito boa, nada disso vai fazer uma igreja amadurecer. Você pode até lotar a igreja, mas amadurecimento não acontece sem o plano de Deus que ele é apresentado aqui em Efésios 4. Mas agora eu quero falar com você, igreja. Vocês têm se preocupado em serem capacitados para o desempenho do seu próprio serviço? É uma preocupação que você tem? Pensar, quais são as minhas ferramentas? Quais são as habilidades que foram dadas por Deus, pelo Espírito para mim, que são únicas e que existem mãos que só eu posso segurar? Deus, quais são essas coisas? E como você tem enxergado na sua liderança um grupo de pessoas que deveriam, em que muitos casos de fato são capazes, para te auxiliar em afiar a sua faca, em ajudar na lapidação dos seus dons, talvez na descoberta dos seus dons? Vocês têm se preocupado com isso? Vocês têm se preocupado em não ser apenas servido pelos outros, e sim servir? Ou vocês têm abraçado uma mentalidade consumista de igreja, em que apenas se preocupam em ser consumidores, em ser servidos? Meus irmãos, talvez essa seja uma das mensagens mais sérias que eu preguei nos últimos tempos. É isso que faz uma igreja ser madura e saudável. E é exatamente o seu oposto, uma mentalidade consumista, que faz uma igreja ser imatura, não saudável, que envergonha o nome de Cristo, que não cresce, que não aproveita as oportunidades, nem dentro nem fora dela. Queremos ser que tipo de igreja? Maduros ou imaturos, para sempre como bebês? Vamos orar. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Porque todos nós, em graus diferentes, temos imaturidades que precisam ser sanadas. Precisamos crescer, Deus. De fato, nós te louvamos, porque se temos uma nova vida, significa que foi pela tua graça. Te louvamos porque se há algum crescimento, e certamente há em nosso meio, é porque o Senhor tem trabalhado em nós, e o Senhor não desiste do seu povo. Por isso nós te louvamos. Mas naquilo que nos diz respeito, Deus, nós queremos confessar que tantas vezes temos sido meros consumidores e espectadores. Perdoa nós, liderança, Deus, tantas vezes que nós preferimos fazer o trabalho todo ao invés de capacitar cada um para desempenharem a sua função. Perdoa-nos enquanto igreja, quando nós confortavelmente deixamos que a liderança faça todo o trabalho. Ajuda-nos, Deus, a ser uma igreja madura, que parece com Jesus, pois oramos em nome dele. Amém.